Ok. Pronto, então beleza. Eu vou pedir só ao Espera aí só um professor minuto, viu? Hilber Acho que tá com o microfone para... aqui. Pronto, bacana. Novaes agora, do you speak English? O nosso poliglota. Espera aí, Alan, só um minuto. Meu computador aqui tá com o áudio um pouco ruim. Só um segundo, viu? Valeu. Novaes, senhores, dispensa a apresentação, a equipe do Gabaritano já conhece ele. Ele é um cara que eu considero dos mais inteligentes da nossa turma. O mais inteligente da nossa turma é Oliveira Júnior. Minha missa é o resto de corpo presente, é Newton Dias. Sem dúvida. É, indiscutível aí, que deu aula para você de Consenso direitos aí. humanos, e aí não se discute. Minha missa é o resto de corpo presente. Aí depois vem umas disputas boas, né? Nós está nessa disputa pelo segundo lugar aí, certo? É o rei das figurinhas do nosso grupo no WhatsApp Ô, rapaz. e vai contribuir com a gente aqui em algumas disciplinas. Daí você já percebe o grau de conhecimento que ele tem, a capacidade que tem de transitar tranquilamente entre disciplinas com ementas diferentes, com capacidade de conhecimento de até assustar. E hoje ele inicia essa trajetória do revisaço com a disciplina de inglês. Disciplina que assusta muita gente, disciplina que faz muita gente, acredite. Eu recebo muita mensagem no Instagram, Novaes, falando assim, pô, não vou fazer o concurso por causa de inglês. Sim. Mas e nessas pouco mais de 1h30, 2 horas que vocês vão ter com o Novaes, você vai ver que não tem bicho de sete cabeças, não. Já que a maior parte das questões de inglês são de interpretação, né? No nosso Isso. CFO. Ele é econômico para nossa sorte na parte da gramática. Novaes, a turma é sua, é uma turma de mais ou menos 50 alunos, que oscila, né? Uns mais, uns menos, agora a gente está com 30 e poucos. Mas é o que eu sempre falo, Novaes, eu não quero quantidade, eu quero qualidade, né? Que quem esteja aqui esteja empenhado nessa mudança de vida e pelos nomes que eu vejo aqui, como Clodoaldo, que é uma força amiga nossa, Ayrton, Bruno, Lexamon, Miguel, Samuel, são meninos aí que em breve estarão vivenciando a experiência de ser, a experiência prazerosa, só que não, de ser a Lof. Valeu, vai estar com você aí. Ó, a Carol tá aí na live, e a Carol é de suporte, certo? Se tiver qualquer dificuldade aí, pode acioná-la, e eu também tô aqui. Eu saio, mas deixo logado aqui e tô ouvindo, beleza? Tamo junto, meu irmão. Boa aula. Valeu. Bom, senhores, boa noite, né? Sejam bem-vindos aí a mais a continuidade, né, do Revisaço. Eu vou estar com os senhores aí na disciplina de língua inglesa. Uma breve apresentação minha aí, né? Sou o professor Jonathan Novaes. Fui aprovado nos concursos de soldado da PM 2017 e o CFO PM 2019. Na minha época, o concurso CFO eram 10 questões de inglês, né? Que na época eu pude gabaritar, né? Acertar as 10 questões. Além disso, também fiz o concurso de 2017 do CFO, apenas como testeiro, né? Porque estava estudando para soldado, e também gabaritei as 10 questões. Hoje, no edital de vocês, se eu não me engano, são apenas 5 questões, né? Isso alguém pode me confirmar? Perfeito. Corretos. Isso, pronto. Na minha época eram 10 questões. Além disso, ao longo dos anos aí, eu fiz algumas provas de Enem, fiz Enem em 2014, 15, 16 até 2018, e em todos esses anos aí eu sempre fechei, né, a parte de inglês. Entre minhas formações aí, né, além do CFO, eu iniciei uma graduação, não concluí ainda em Direito, pela UFES. Estou me formando em Administração na Unifael, concluo agora esse semestre. E também iniciei agora aí uma graduação em Letras com Inglês pela Universidade Católica de Salvador, certo? Embora eu aprendi inglês como autodidata, certo? Nunca fiz nenhum curso específico voltado para a língua inglesa. Bom, dando início aí ao nosso conteúdo, né? Se a gente abrir aí o edital de vocês do CFO, tem aqui uma porrada de coisas aqui, né? Que é previsto no edital, voltada aí principalmente para gramática, né? Uma série de coisas aí, gênero, forma possessiva, artigo, adjetivo, verbo,
Porém, pessoal, tudo isso aí é o que a gente chama em inglês de bullshit. Bullshit. Nada disso daí vai ser cobrado, não dessa forma assim tão direta, na prova. Como o próprio colega aí, Alan Nascimento, falou, né, deu uma prévia, o inglês do CFO basicamente é leitura e interpretação de textos. É a tradução ali do texto. Você tem que saber gramática, óbvio, tem que saber gramática, mas não no sentido de você ficar decorando qual é o tempo verbal ou algo do tipo. Você tem que saber no sentido de um conjunto de regras ali que regem aquela língua, né? Uma língua nada mais é do que um sistema em que cada palavra tem o seu significado, tem a sua aplicação, né? Um sistema com uma lógica por trás, certo? Então, basicamente aí o que a gente tem que saber é a gente ter uma boa base vocabular, de saber o significado das palavras. Né? Quando se fala de verbo, a gente tem que saber que aquela palavra ali é um verbo que expressa ali, né, uma ação, algo do tipo. E a questão do tempo verbal, a gente saber que aquela palavra, se ela está no passado, né, ou no presente, mas não precisa você saber aqueles detalhes, aquelas minúcias da gramática, como se é o pretérito imperfeito, mais que perfeito, nada do tipo, certo? Então, o inglês para o CFO é bastante tranquilo. E no caso, professor, que eu não me preparei como deveria, né? Eu não tenho aí aquela base vocabular gigantesca e tal para traduzir os textos. Calma que eu preparei aqui para vocês um bote salva-vidas aí, né? Um kit de emergência aí para te ajudar a ter um desempenho melhor na prova. O ideal é que você saiba, né, que você conheça o idioma. Mas se você não tem aquele conhecimento aprofundado, dá para se virar você sabendo algumas coisinhas, certo? Como eu falei aí, é necessário sim construir uma boa base vocabular. E aí a primeira dica que eu vou dar para vocês, quando você pegar aquele texto em inglês do CFO, antes de você se desesperar, certo? E falar, não sei, colar as placas, o que que você vai fazer? Você lê ali procurando as palavras transparentes, que são as palavras, são os cognatos, né? São aquelas palavras que em inglês e português elas são bastante parecidas. Aqui eu tenho alguns exemplos bem comuns, por exemplo, a palavra competition, né? Significa competição. Television, televisão. Radio significa rádio, né? Music, música. Então, assim, são palavras bastante simples que você vai bater o olho, você vai perceber ali, né? Fazer uma relação com uma palavra em português. Dando continuidade aqui, trouxe aqui uma frase para vocês. Uma frase para vocês verem como é fácil, né, a partir das palavras transparentes, você deduzir ali o significado. Por exemplo, aqui, ó, the university is organizing an international conference on the importance of communication in modern society. Se eu pegar palavra por palavra aqui, você vai ver que é praticamente só palavras transparentes. The university é a universidade. Is organizing, está organizando a International Conference, uma conferência internacional on the importance of communication, sobre a importância da comunicação em modern society, na sociedade moderna. Ou seja, a universidade está organizando uma conferência internacional sobre a importância da comunicação na sociedade moderna. Ou seja, uma frase aí feita praticamente só com palavras transparentes. No entanto, a gente tem que ter cuidado com os falsos cognatos, né? Que são aquelas palavras que parecem, né? São similares com palavras em português. No entanto, o significado delas é totalmente diferente. Um grande exemplo aí de falso cognato é essa palavra aqui, ó, actually. Parece que significa atualmente. No entanto, ela significa na verdade, né? Outro exemplo, a palavra arm, né? Parece que significa arma, né? Só sem o A. Na verdade, significa braço. Tem um adendo aqui, né? Que existe a palavra firearm, que significa, assim, arma de fogo, né? Mas essa palavra arm sozinha aí significa braço, certo? Alguns outros exemplos aqui, ó,
Por exemplo, college. College parece colégio, né? Mas na verdade está se referindo à universidade, certo? Outro exemplo aqui clássico. Legend. Legend parece que significa legenda, mas o significado é lenda. Legenda em inglês é subtitles, né? Não tem nada a ver com legend. Outro exemplo aqui, lunch significa almoço, embora pareça ser lanche. Então, assim, é importante que você pesquise aí, né, quais são os falsos cognatos mais comuns da língua inglesa, para que na hora lá do texto, né, na hora da leitura, você evite aí se confundir, certo? Dando continuidade aí, né, parte aí do nosso kit salva-vidas aí, vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês vão aprender milhares, talvez até milhões de palavras em inglês em apenas alguns segundos. As palavras em inglês que são terminadas em LY geralmente são traduzidas para o português, né, em palavras que terminam com mente. Por exemplo, usually significa geralmente. Fortunately significa felizmente. Accidentally, acidentalmente, né? São palavras aqui que geralmente são palavras transparentes. Aqui outro exemplo, rapidly significa rapidamente, né? O ly geralmente equivale ao mente quando a palavra é em português. As exceções existem, como foi o caso que eu dei aqui anteriormente da palavra actually, que se você fosse por essa lógica, você ia dizer que significa atualmente. No entanto, ela significa na verdade. Outro exemplo aqui são as palavras terminadas em TY. Palavras terminadas em TY, no português, geralmente são palavras terminadas com dade. Por exemplo, eternity significa eternidade. Activity significa atividade. Reality significa realidade. Capacity significa capacidade. E outro exemplo aqui que foge um pouco dessa regra, mas também está com dade aqui. É um exemplo para vocês verem, né, o quanto é frequente. A palavra city significa cidade. Olha o dade aqui, presente também, certo? Óbvio que aqui também a gente tem algumas exceções, certo? Que fogem a essa regra. Outro exemplo, esse daqui eu acho que não precisa nem falar, bem batido aí, que as palavras terminadas em shon, que significa são, né? Simplification significa simplificação. Nation, nação. Observation, observação. Sensation, sensação. Novamente, todas aí são palavras cognatas, né? São palavras transparentes. Agora aqui, pessoal, vou dar algumas dicas, né, de conteúdos que você precisa saber que vão te ajudar aí, né, na leitura e interpretação do texto, na parte da tradução do texto. Você precisa saber essas regras aqui. Primeiro, a questão dos pronomes em inglês. Você tem que saber o significado dos pronomes. O basicão aí, ó, que é I, eu, you, que é tu ou você, né? He, she, it, que significa o quê? Ele, ela e isso ou aquilo, né? It se refere geralmente a coisas. We, que é nós. E o seria o mesmo você lá, só que aqui é no plural, né? Vocês. E they, que é eles. Você precisa saber, isso aqui é básico, tem que saber o significado. Também, claro, essa primeira coluna aqui, né? Em vermelho, que eu acabei de ler, está na voz ativa, mas você precisa saber também na voz passiva, né? Por exemplo, o I vai virar me, né? Quando sou eu que sofro a ação. O you permanece a mesma coisa, né? O he vira him, o she vira her. Isso aqui confunde um pouquinho, porque as pessoas confundem o her como o he, né? Que é ele. Mas não, o feminino, né? O pessoal confunde o feminino com o masculino, né? O feminino aqui, she, vira her na voz passiva, certo? E o masculino, he, ele, vira him. Então, é importante saber aqui essa diferença, certo? Dando continuidade aqui também, né? We, que é us, na voz passiva. You permanece a mesma coisa.
e o they vira them. Também é importante saber, né, as formas possessivas, né, que é o que? O my, que é o meu, your, que é o seu, né, his, que é dele, her, dela, its, né, que é do it, que se refere a algo que a um objeto ou uma coisa, né, pertence a uma determinada coisa, o our, que significa nosso, your é o seu também, mas no plural, né, e o they, que é deles. Da mesma forma, né, essa parte possessiva também tem aqui sua equivalência na voz passiva. Então, assim, dê uma pesquisada aí dessa tabelinha, dê uma estudada, porque é importante se você saber isso daí, caso você tenha dificuldade, né, para te ajudar na leitura e na interpretação aí dos textos. Outra coisa também que é fundamental saber é o verbo to be, que é o terror aí de muita gente no ensino médio, né? Basicamente no ensino médio, a única coisa que a gente vê da língua inglesa é o verbo to be e a gente acaba saindo de lá sem aprender de fato, mas vocês vão ver que é algo bastante simples, né? O verbo to be, que significa ser ou estar, né? Que na língua inglesa é o mesmo verbo, ser ou estar, não tem diferença. E aqui, ó, como eu falei, primeiro você pega aí a tabela dos pronomes, né? Você sabendo o significado, I, you, he, she, it. E aí a gente vai para a questão, né, do ser ou estar, no presente, no passado e no futuro. O presente aqui, né? Eu sou, ou eu estou, I am. You vira you are, que é você ou você está. Para o he, she e it, né, que é ele, ela e isso ou aquilo ou a coisa, é o mesmo aqui, que é o is, certo? E do mesmo modo para you, para we, né, que é nós, you, que é vocês, e they também é o are, é a mesma coisa, certo? No passado aqui, que eu acho que é o mais usado aí, é o mais comum que vocês vão ver aí nos textos, certo? O I am vai ser I was, eu era, tá no passado, certo? Basicamente, aqui vai ser o was ou o were. Você tem que saber aí, em cada pronome, qual é que se usa, certo? O was vai ser usado aí para I, he, she e it, certo? Todos os outros aí vai ser o were, certo? No sentido de que era no passado. E o no futuro aí, você vai colocar o will para todo mundo aí, certo? No sentido de eu vou, I will. Você vai, you will. No sentido de você vai fazer determinada coisa, né? Você vai ser determinada coisa no futuro. Então, basicamente, aí é o will. Outro verbo aí que é importante você saber a conjugação é a questão do verbo have, que é o verbo ter ou haver, certo? I have, né? Eu tenho, ou eu havia, enfim. You have. Aí vem a diferença aqui, né? No presente vai ser ou have ou has. Porque no inglês, geralmente, para a gente conjugar o verbo, você pega e coloca esse szinho no final, certo? Se forem verbos regulares, né, com a conjugação padrão, geralmente no he, she e it, nesses três pronomes, ele vai levar o s no final, certo? Enquanto que no I, you, we e they vai permanecer o verbo em sua forma original, certo? No passado, o verbo have, ele vai ser had, certo? Eu tinha, você tinha, vai ser igual para todo mundo. E no futuro, igualmente lá no verbo to be, né, se eu estar, vai levar aqui o eu, antes do verbo. I will, you will, né, você vai ter, enfim. O verbo ter ou haver aí, basicamente é isso aí. Você também precisa saber, principalmente nesses três pronomes aqui, ó, he, she e it. Quando eu falo dos pronomes, não necessariamente lá na frase vai estar o pronome explicitamente, mas vai estar ali a pessoa equivalente a esse pronome, certo? No lugar de he aqui, pode vir o nome de uma pessoa, certo? Por exemplo, pode ter Alan has, certo? Está se referindo a um homem, né? Uma pessoa
que aí é o equivalente, né, ao he, entendeu? Ou, se for no feminino, vai ser o she também, que é o has, certo? Então, é importante saber aí essa equivalência. Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. Como eu falei aqui, né, a conjugação verbal. Você tem que saber aí a regra de conjugação verbal. O S depois de um verbo no inglês, não necessariamente ele é o plural, né? Mas ele é usado na conjugação da terceira pessoa do singular. São essas três pessoas que eu falei aí, né? Que é he, she e it, né? Que é ele, ela e isso ou aquilo. Tenho aqui alguns exemplos, né, de conjugações que seguem essa regra aí. Por exemplo, a frase she knows, né? Que é ela sabe. O verbo know seco, ele é assim, ó. Verbo know, que é saber. Se for conjugar, né, she, he ou it, vai ganhar aqui o S no final. He works, ele trabalha. Mesma regra aí, né? Ganha o S no final. E it means quer dizer, isso significa, né? Isso possui determinado significado, né? It means. Mean é o verbo, né, da palavra significar, né, significado. Quando eu falo que it means, né, isso significa ou quer dizer alguma coisa, ele também vai com o S no final. Detalhe que isso aqui é apenas no tempo presente, certo? Se tiver esse S aqui, você já sabe que está falando no tempo atual, certo? No tempo passado aqui, o exemplo de como ficaria, né, esses mesmos verbos, né? O she knows viraria she knew, né? Ela sabia, ela soube. He spoke, ele falou. E it meant, quer dizer, isso significou, tá? No passado. Esses exemplos aqui são de verbos irregulares, né? Assim como no português a gente tem lá no particípio, né? Os verbos têm a conjugação regular, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aceso, né? Foi aceso, está no passado. Diferente daquelas palavras que terminam em a, do, do, ido, né? Que é no passado, que são verbos regulares. Aqui vou dar o exemplo, a conjugação dos verbos regulares no inglês, geralmente, né, eles terminam em ed, seria o equivalente aí, né, ao nosso a, do, do, ido no passado, né? Então, aí, por exemplo, talk, né, que é falar, talked, tá no passado. Work, né, que é trabalhar, worked, né? Visit, que é visitou, visitar, né, vira visited, né? Sempre com o ed. Quando você vê esse ed no final aí do verbo, provavelmente ele está no passado, e é um verbo regular. Aqui alguns exemplos de verbos irregulares, além dos que eu já citei anteriormente, né? Por exemplo, go, que significa ir. No passado, ele, por ser um verbo irregular, não ganha o ed, ele fica went, é uma palavra, né, totalmente diferente. O eat, que é comer, vira ate. E o see, que é ver, vira sol, certo? Então, eu acho que é interessante também aí você pesquisar aí alguns exemplos de verbos irregulares, né, no passado no inglês, para você ter aí em estoque, né, você saber aí o significado. Outro exemplo aí, né, outra coisa que é importante você saber para a prova, para a leitura do texto, é o uso do ing, né? O ing, geralmente, no inglês, ele é equivalente ao gerúndio, né? Que é quando você está fazendo alguma coisa. No português, né? Isso é aquele ato que está acontecendo agora. No entanto, na língua inglesa, geralmente, o gerúndio, ele é empregado falsamente, ele é um falso gerúndio. Eu vou dar um exemplo aqui do gerúndio real, gerúndio verdadeiro. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Esse é um gerúndio real, né? Eu estou estudando agora. O falso gerúndio é quando é usado o verbo com esse ing, no entanto, ele está geralmente substantivado, né? Outro exemplo aqui de duas frases. Running
né? Run, se eu for traduzir, seria correndo. Mas se eu for ler o contexto da frase, running is great for your health. Correndo é ótimo para a sua saúde, não tem sentido, né? Então, esse run aqui é correr. É como se eu falasse, o correr, né? O ato de correr é ótimo para a sua saúde. Outro exemplo aqui de falso gerúndio, nesse caso aqui fica mais óbvio, porque foi colocado aí o artigo the, significa o, né? O ou a, antes do verbo. The reading of this book is fascinating. Ou seja, a leitura desse livro é fascinante, né? Ou seja, o read aqui não é o lendo esse livro, é a leitura, certo? Então, vocês vão ver aí, durante a leitura e a tradução dos textos, que é muito comum o falso gerúndio na língua inglesa. Outra coisa que você tem que saber aí, tem que decorar, não tem jeito. São o chamado, né? 8W1H. O que é isso aí? São 8 palavras com W e uma palavra com H em inglês e que são muito usadas, certo? E você tem que saber o significado. Não tem jeito, tem que decorar. Pesquise aí, anote no papel, leia e releia várias vezes até você decorar, certo? Começando aí as palavras com W, certo? Que é o what, que significa o que, o qual. When, significa quando. Where, onde. Why, por quê. Which, qual. Who, quem. E aqui algumas variações do quem, né? Que é o whom e o whose, que é a quem e de quem. E por fim, né? Com H aqui, o 8W1H, esse H aqui é o how, que significa como. Então, aqui é uma dica que eu dou para vocês. Decore o significado aí, né? Dessas palavras, que geralmente são palavras-chave aí na construção de um texto, né? Que é o que, quando, onde, enfim, como e por quê. Enfim, esse where aqui, que significa onde, é fundamental você saber e que você não confunda ele com o where sem o H, certo? Se eu voltar aqui em cima, ó, vou voltar aqui para o verbo to be, e o were. Esse were aqui, né? Que é o que? O verbo to be no passado, né? Você era. Não confundir com o were com H. H, que significa onde, certo? Vamos dar continuidade. Outra coisa aí, pessoal, que é fundamental a gente saber aí, né, ao estudar a língua inglesa, é o verbo get. O verbo get é o verbo mais complexo da língua inglesa, talvez o mais comum e mais usado e o mais versátil, porque ele tem diversos significados diferentes a depender do contexto. E você tem que saber quando ele está sendo usado ali, né? O get, ele significa literalmente, a princípio, algo como obter ou conseguir, né? Get é conseguir, vou obter, vou conseguir algo. Porém, a depender do contexto, da construção da frase, ele pode obter um significado totalmente diferente. Não só o get, como suas variações. Ele também é um verbo irregular e no passado ele fica got, que é G-O-T. Certo? Aqui alguns exemplos em frases. I need to get some groceries. Eu preciso conseguir alguns mantimentos. Pelo contexto, esse conseguir aqui significa comprar, né? Eu preciso comprar alguns mantimentos. Então, você vê o get obtendo significado totalmente diferente do seu significado original. Outro exemplo. Let's get together. Eu poderia, se fosse literalmente aqui, né, eu poderia afirmar que é vamos conseguir juntos. Fica meio sem sentido. Na verdade, o let's get together vai significar vamos ficar juntos, vamos nos encontrar. Outro exemplo, she got a new job. Ela conseguiu um novo emprego, ela arrumou um novo emprego. He got angry. Ele conseguiu irritado? Não. Ele ficou irritado, né? Você vê aqui que o got assume um significado diferente, né, do conseguir ou obter.
Outro exemplo aí, I got it. É o que? Eu consegui. Pode ser, mas dependendo do contexto, ele pode também significar eu entendi. É como se a gente falasse aí em português, eu peguei, né? Eu peguei a referência, eu entendi o que você quis dizer. I got it. E aqui um outro exemplo, get up, né? Significa o quê? Se levante. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês apenas alguns exemplos, certo, de frases em que, depender aí do contexto, o verbo get assume significado completamente diferente em cada uma delas. Se a gente for pesquisar aí, tem bem mais. Então, assim, sempre que você for ver esse verbo aqui, get, e suas variações, né, como got, que é no passado, você tem que se atentar para o contexto e ver o que é que ele quer dizer. Por enquanto, aí, a parte expositiva aí para vocês foi apenas isso aí mesmo, né? É como eu falei, é o kit de emergências aí, o basicão, salva-vidas para vocês, para quem não se preparou ali como deveria, né? Talvez com essas dicas aí dê para você correr, dar uma revisada aí de última hora e quem sabe aí conseguir algumas questões. E aí a gente vai iniciar agora aqui a parte de resolução de questões, certo? Vou trazer aqui só um minuto. Pronto. Iniciando aqui, eu trouxe para vocês uma questão do Enem do ano passado, que teve agora, final do ano, né, 2024. Antes, eu vou afirmar para vocês o seguinte: uma diferença básica do Enem para o CFO, certo? Na matéria de língua inglesa. O Enem, geralmente, ele traz aqui o texto em inglês, mas o comando da questão e as alternativas vêm em português. No CFO, geralmente, é tudão aqui em inglês, certo? Mas, assim, eu acho válido também, porque é um modo de cobrar parecido ali, bem básico de leitura e interpretação de textos, né? Então, a gente vai iniciar aqui por algumas questões do Enem, e depois a gente vai pegando aí questões de CFOs anteriores, certo? Eu vou ler com vocês aqui o texto e vou traduzindo aos poucos, certo? Para a gente entender aqui o significado do texto e depois a gente parte para o comando da questão. Título do texto aí, Holy War, que significa Guerra Santa. Holy War. Ou, so we can hate each other. Ou, então nós podemos odiar uns aos outros. And fear each other. E temer uns aos outros. We can build these walls between each other. Nós podemos construir essas paredes entre entre nós, né, uns aos outros. Baby, blow by blow and brick by brick. Baby, blow é mesmo que explosão, né, algo do tipo, explosão por explosão, e tijolo por tijolo. Keep yourself locked in. Yourself locked in. Mantenha-se você mesma trancada, né? Você mesma trancada. Ele repete. Ou maybe we should love somebody. Ou talvez nós deveríamos amar alguém. Ou maybe we could care a little more. Ou talvez nós poderíamos cuidar um pouco mais, se importar um pouco mais. So maybe we should love somebody. Ou talvez, então talvez nós poderíamos amar alguém. Instead of polishing the bombs of your holy war. Ao invés, instead of significa ao invés de polir, olha o ing aqui que eu falei lá, certo? Embora aqui parece que é polindo, né? Pelo contexto a gente entende que é polir. Polir as bombas da Guerra Santa. Novamente aqui também polir, uma palavra transparente, certo? Então vamos aí para o comando da questão. Nessa letra da canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of, que eu falei que significa ao invés, né, ao invés de, introduz a ideia de alternativa A, mudança de comportamentos. Já essa daí, logo de cara, né, pela própria palavra ao invés de, né, ou seja,
voltando aqui para o texto. Então, talvez nós deveríamos amar alguém, ao invés de polir as bombas da Guerra Santa. Ou seja, nós vamos ter aí uma atitude, né, amorosa, ao invés de ter essa atitude de guerra, né, essa atitude bélica. Então, aí dá uma ideia de uma mudança de comportamentos. Gabarito aí é a letra A, sem dúvidas. A gente lê aí as outras, né, só proforme. Panorama de conflitos, não, porque o instead of, né, como eu falei, significa ao invés de, né, ou seja, duas atitudes distintas. Rotina de isolamento, também não. Perspectiva bélica, embora no texto tenha essa perspectiva bélica, ele está falando da ideia do marcador, certo? E cenário religioso também não. Apesar do termo aí Guerra Santa, o texto não tem aí esse sentido religioso, muito menos esse marcador aí, instead of, né, que significa ao invés de. Vamos lá, segunda questão, outra questão aí também do Enem 2024, certo? Vou ler também e traduzir o texto para vocês, certo? I remember being called to speak Spanish at recess. Eu me lembro, being, é o verbo to be aqui, certo? Eu me lembro de ser, é o verbo, o to be, né, que é o be, ser. Called, eu me lembro de ser pego falando espanhol no recreio, embora esteja aqui recess, né? Pode significar recesso, dá a entender que é uma ideia de recreio, intervalo ali escolar. I remember being sent, eu me lembro de ser enviado to the corner of the classroom, para o canto da sala de aula. For talking back. Talking back, que seria o quê? Falar de volta, ou seja, responder. Eu me lembro de ser enviado para o canto da sala de aula por responder. To the Anglo teacher, para o professor ou professora de inglês, né? Anglo teacher. When all I was trying to do, quando aquelas 8W1H que eu falei, when, né? Significa quando. All was aqui, o verbo to be. Quando tudo que eu estava tentando, trying, fazer, to do, was tell her how to pronounce my name. Quando tudo que eu estava tentando fazer era falar com ela como pronunciar meu nome. If you want to be American, speak American. Se você quer ser um americano, fale americano. If you don't like it, go back to Mexico where you belong. Se você não gosta, volte para o México, de onde você pertence, de onde você é. I want you to speak English. Eu quero que você fale inglês. My mother would say. Ou seja, minha mãe diria. Mortified, that I spoke English like a Mexican. Mortificada que eu falava por eu falar inglês como um mexicano. At Pan American University, I and the Altican students, na Universidade Pan-Americana, eu e todos os estudantes chicanos, né, os estudantes latinos, were required to take 2 speech classes. Eram obrigados, né, eram requeridos a tomar 2 aulas, ou melhor, 2 classes de pronúncia. Ou seja, na Universidade Pan-Americana, eu e todos os estudantes latinos éramos obrigados a pegar 2 classes, né, de pronunciação. They proposed to get rid of our accents. O propósito deles, to get rid, olha o verbo get aqui que eu falei, né? Rid é algo como cortar, lançar fora, se livrar. Então, get rid é se livrar. O propósito deles, se livrar dos nossos accents. Aqui é um falso cognato. Accent, embora pareça acento, significa
sotaque, né? Então, assim, recapitulando o texto, um jovem aí mexicano, né, de origem latina, que vive aí nos Estados Unidos, ele fala aí, né, que desde a infância foi pego falando inglês no recreio ali da escola, né, lembra de ser mandado para o cantinho ali, né, da sala por responder mal a professora, sendo que ele só estava tentando falar com ela como é que se pronunciava o nome dele, né, provavelmente de origem latina. Lá já na universidade, mais tarde, ele se lembra também de que ele e os estudantes de origem latina eram obrigados a fazer aulas extras ali de pronunciação, né? Com o objetivo, né, dos americanos ali é que eles se livrassem do sotaque espanhol. Basicamente, aí um resumo do texto aí, né, traduzido. Bora lá. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo alternativa A, repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Normalmente, logo de cara aí é o gabarito, né? Pelo contexto aí, a gente lendo e traduzindo, a gente vê, né, que são os prejuízos que são gerados para esses jovens aí, né, devido a esse repúdio, né, que há pelos americanos, né, por conta do sotaque espanhol, né, o sotaque de origem latina. Então, gabarito aí, letra A, logo de cara. A gente vai ler aí as outras alternativas também, né? Alternativa B, resignação diante do apagamento da língua materna. Não, porque resignação significa algo como submissão e aceitação. E você vê que o texto aí é mais um texto de revolta, né, de não aceitação, né, dessa imposição que houve aí pelos americanos. Então, não pode ser a letra B. Escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol, nada a ver aí, fuga do tema. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações, embora existe sim o choque, né, mas aí o que o texto fala, o que o comando da questão pede, na verdade, aqui, né, são os prejuízos que são gerados pelo quê? Pelo repúdio. O foco do texto é o repúdio, né, ao sotaque espanhol. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol, também não. Então, aí o gabarito é a letra A, né? Repúdio ao sotaque espanhol do uso do inglês. Dando continuidade aqui, pessoal, a próxima questão que eu vou trazer para vocês é uma questão do CFOPM. Na verdade, é um texto que vai ser usado em algumas questões, certo? CFOPM 2019 foi a prova que eu passei, consegui a minha aprovação, certo? Então, esse aqui já vai no padrão do CFO mesmo, como eu falei, é o texto em inglês e o comando das questões aqui também em inglês, certo? Então, eu vou ler para vocês no mesmo esquema aí, vou lendo e traduzindo, certo? Read the text below and answer the question that follows. Leia o texto abaixo e responda às questões que se seguem. Texto 1. Texto 1. Boy in Camden died after being stabbed multiple times. Um garoto em Camden, né? Camden aqui é o nome do local, da cidade. Morreu, ao ED aqui, ó. Eu falei anteriormente, certo? Ou seja, está no passado. After being stabbed. Novamente o ED aqui, né? Depois de ser esfaqueado. Stab significa esfaquear. Multiple times, ou seja, várias vezes, né? A 16-year-old boy, um garoto de 16 anos, died after he was stabbed a number of times. Morreu após ser esfaqueado um número de vezes, né? Várias vezes. Em Northwest London, no nordeste de Londres, by a group who had chased him. Por um grupo que perseguiu ele. Olha o him aqui que eu falei também, né? Na questão do pronome no modo passivo, né? Ou seja, o garoto aqui, né? Que equivale a he, que é ele, a voz passiva, né? Ele foi perseguido, perseguiram ele, então aqui vira him, certo? By a group who had chased him. Police have said. Ou seja, um garoto de 16 anos morreu depois de ser esfaqueado várias vezes
no nordeste de Londres por um grupo que o perseguiu, né, afirma a polícia. A polícia disse. The Metropolitan Police were called. A polícia metropolitana foi chamada to Munster Square em Camden. Aqui também é o nome do local, né? Munster Square em Camden, que é o nome da cidade. Close to Regent's Park. É próximo, close significa aqui próximo, do Regent Park, também é o local, certo? At about 11:10 p.m. É o horário aqui, né? Às 11:10, pós-meio-dia, ou seja, 11:10 da noite, né? On Monday, segunda-feira. The boy was pronounced dead at the scene. O garoto foi pronunciado ou declarado, né? Foi declarado morto na cena. With the paramedics in attendance and he next of kin were informed. Com paramédicos, né? No atendimento ali. E next of kin é um termo que significa os familiares mais próximos, certo? Ou seja, o garoto foi declarado morto na cena, com os paramédicos ali atendendo nele, né? E seus parentes mais próximos foram informados. DCI Paul Healy, DCI aqui significa Detective Chief Inspector, seria, ou seja, o detetive, chefe, inspetor, né? Equivalente aí talvez a um delegado. DCI Paul Healy said in statement, o delegado ali, né, o detetive-chefe Paul Healy, afirmou em uma declaração the police were in the early stages of the murder investigation, que a polícia estava nas etapas iniciais, né, da investigação de assassinato. Murder significa assassinato ou homicídio. And appealed for members of the public, e apelou para os membros do público to do the right thing and speak to us. Ele apelou para os membros do público para fazer a coisa certa, do the right thing and speak to us, e falar conosco. With no arrests yet made, ou seja, com nenhuma prisão feita ainda, né? Ou seja, o detetive-chefe ali, né, falou que estava nas etapas iniciais de investigação e apelou para os membros do público para fazer a coisa certa e falar com eles, né, falar com a polícia. E até o momento não havia nenhuma prisão. No arrests yet made. Yet significa ainda, arrests significa prisão, e made, né, que é feito. We believe the victim was chased around the square by a number of suspects. Nós acreditamos que a vítima foi perseguida ao redor do square, embora square significa quadrado, mas no contexto aqui é o nome ali do local, né, algo que tem ali no local. By a number of suspects, por um número de suspeitos. Prior significa antes. Prior to being stabbed a number of times. Ou seja, nós acreditamos que a vítima foi perseguida ao redor, né, do square por um número de suspeitos ou por vários suspeitos antes de ser esfaqueada várias vezes, a number of times, um número de vezes. He said, né? Ele afirmou, ele quem? Paul Healy. The suspects made of, os suspeitos, o made of aqui, né? Embora made é algo que é mesmo que fazer, né? Enfim, made of, mas pelo contexto aqui a gente entende que significa que eles caíram fora, né? Seria uma tradução aí, uma adaptação. The suspects made of, eles fugiram. Em a vehicle, vehicle significa veículo, uma outra palavra aí transparente. Which was discovered, que foi descoberto, burnout nearby. Lembra que burn significa algo como queimar, né? Então, burned out é queimado, incendiado. Nearby significa nas proximidades, né? Near é algo próximo e nearby
nas proximidades, nas redondezas. Ou seja, os suspeitos fugiram em um veículo que foi descoberto, incendiado ou queimado nas proximidades. Another, outro, né? Outro vehicle believed to be involved in the incident, ou seja, outro veículo que acredita-se que também estava envolvido no incidente, was also também significa também. Também, né, foi encontrado, was also found, burnout some distance away, ou seja, outro veículo que acredita-se estar envolvido com o incidente também foi encontrado queimado, o burnout aqui, alguma distância, né, alguma distância ali longe, né, nas proximidades também. Um outro veículo que acredita ser envolvido no incidente foi encontrado, né, um pouquinho, a uma certa distância. At the scene on Thursday, né, na cena na terça-feira, afternoon, que é tarde, né, next to the Munster Square, na cena da terça-feira à tarde, próximo do Munster Square, que é a localidade ali, né, which sits in the middle of a number of tall council blocks, que o sit aqui, embora significa sentar, né, mas a gente tem que sempre ver o contexto, né, que se assenta, ou seja, que permanece, né, que permanece, ou que se encontra, né, que se encontra no meio de um número de, essa é a expressão aqui, ó, tall council blocks, é uma expressão específica lá de Londres, mas se refere a apartamentos, a prédios de apartamentos. Então, assim, o Manchester Square, né, se encontra ali no meio de uma série de prédios de apartamentos, né, e o tal aqui significa altos, certo? Então, ali, basicamente, esse local, o Manchester Square, ele é ali nas proximidades, certo, de uma série de prédios residenciais. A large police cordon remained in place, ou seja, um grande cordão, aqui é uma palavra transparente também, né? Um grande cordão policial, remained, né? Permaneceu, in place and stretched across a number of nearby roads. Um largo cordão policial permaneceu no local, né, em place, and stretched, ou seja, estirado, esticado, across, através, um número de nearby roads, ou seja, de ruas próximas. Um largo cordão policial, né, permaneceu no local ali, estirado através de uma série de ruas próximas. Ou seja, esse cordão, imagine que seja fazendo aquele isolamento, né, da cena. Residents said the cordon was so large, os residentes, né, os moradores, said, disseram, afirmaram que o cordão era tão grande, né, era grande, porque the boy had been chased, porque o garoto foi perseguido. Os moradores afirmaram que o cordão era grande porque o garoto foi perseguido. A resident, Rosanara Bigham, told the Evening Standard. Uma moradora, Rosanara Bigham, falou para o Evening Standard, eu imagino que aqui é o nome do jornal local, certo? The boy was running away from them. O garoto estava running away, estava fugindo deles. Then we saw the two boys holding him. Então, nós vimos, ao sol aqui, eu também mencionei esse verbo lá na exposição da aula, certo? Só uma variação do verbo see, né, que é o verbo ver no passado. Nós vimos the two boys holding him, os dois garotos segurando ele, and the other one stabbing him, e outro esfaqueando ele, né? Então, nós vimos dois garotos segurando ele e um outro esfaqueando. As soon as I heard, logo que eu ouvi, né? As soon, mais rápido, né? Assim que eu ouvi,
help me, me ajude, me ajude. I was on the phone to the ambulance. Eu estava no telefone ligando ali, né, para a ambulância. Estava no telefone em contato com a ambulância. He was bleeding. Ele estava sangrando. A lot, muito, né? Ele estava sangrando muito. The attackers, né, os atacantes, ou seja, ali, os agressores, were skinny and just looked like teenagers. Eles eram magros, skinny, e just look like, ou seja, eles apenas aparentavam como adolescentes, teenagers, adolescentes. They were run off and they were screaming and laughing. Eles estavam running off ali, correndo, né, fugindo, and they were screaming and laughing. Screaming é gritando e laughing é rindo. Eles estavam ali fugindo enquanto, né, gritavam e riam. Her daughter added, né, a filha dela acrescentou, né, adicionou. We saw three boys. Nós vimos 3 garotos, all wearing hoods, todos usando capuz, all covered in black, né? Ou seja, de preto, todos com capuz ali em preto. The middle one, o do meio, had a long black machete-type knife. Ele tinha ali uma grande faca, né? Knife é faca, do tipo machete, né? E que era preta. It was really long. Era muito longa. Ou seja, vamos recapitular aí o texto, né? O texto aqui é uma notícia jornalística, obviamente, descrevendo aí, né, um garoto que ele foi assassinado nessa região aqui de Camden, né? Na cidade de Camden, depois de ser esfaqueado várias vezes. O garoto ele possuía 16 anos, né? A polícia e o chefe, ele foi morto na cena, detalhe, isso aqui é importante. Foi declarado morto na cena, embora os paramédicos o atenderam, né? E os familiares foram informados. O detetive-chefe aí, Paul Healy, falou que ainda estava nas etapas iniciais de investigação, convocou o público, né, para fazer a coisa certa e falar com eles, porém nenhuma prisão tinha sido feita até o momento. O garoto ele foi perseguido ali pelo local, né, no Manchester Square, foi perseguido pelo suspeito, esfaqueado uma série de vezes, né, e os suspeitos ali fugiram em 2 veículos, né, que foram encontrados incendiados nas proximidades. Aqui mostra alguns residentes, alguns moradores ali fizeram algumas informações, né, uma senhora, a Rosanara, que disse que avistou, né, que o garoto estava correndo, 2 garotos seguraram ele, enquanto o outro o esfaqueava, né. A filha, né, a filha dela também afirmou que eles estavam utilizando capuzes, né, os jovens eles estavam utilizando capuz, e um deles usava uma faca do tipo machete. Bom, e aí vamos para os comandos, né, das questões aí. What kind of text is this? Ou seja, que tipo de texto é esse? Alternativa A, scientific article, ou seja, um artigo científico. Não, né? É um texto jornalístico. A anecdote, uma anedota. Também não. A short story, uma pequena história. Também não. A newspaper article. Aqui é o nosso gabarito, né? Ou seja, um texto, um artigo de jornal, newspaper, jornal. Gabarito aí, a letra D. A última opção aqui é a film review. Também não é uma análise, né? Um review de um filme. Então, bem fácil aí a questão, né? Basta você ver aí que está noticiando aí a morte de um adolescente, é um texto de característica aí jornalística, traz aí a fala do policial, né, dos moradores, enfim. O objetivo desse texto aí, né, foi relatar aí, né, o acontecido. Então, é um texto, é um artigo de jornal, gabarito, letra D. Questão 4. What is the author trying to do in the text?
o que o autor estava tentando fazer no texto. Encourage people to report crimes, encorajar as pessoas a denunciar, né, a reportar os crimes, não é essa a opção. Porém, deixa eu riscar aqui. Porém, isso aqui pode pegar aqui, né, um desatento, porque se a gente pegar a fala do policial aqui, ó, ele fala o quê, ó? Ele apelou, he appealed for members of the public to do the right thing and speak to us. O detetive aqui, o detetive-chefe, realmente ele apelou para o público para fazer a coisa certa e falar com a polícia. Ele tenta encorajar as pessoas. Um desatento pegar essa parte do texto aqui, ele vai lá cego e marca essa questão aqui, ó. Porém, o comando da questão pede o que é que o autor do texto está tentando fazer, e não o que alguém aqui no texto disse. O autor do texto é quem escreveu, né, toda essa matéria aqui. O autor do texto, o objetivo dele é apenas ali relatar o acontecido. Vem a letra B. Report a crime in Camden. Aí sim, o gabarito é esse aí, né? Que é, ou seja, relatar, né? Reportar, enfim, um crime que aconteceu em Camden, que foi o homicídio aí, o assassinato do garoto. Então, o gabarito aí é a letra B. As outras opções aqui, né? Criticize the police, criticar a polícia, também não, bastante esdrúxula. Argue for more guns on the street, ou seja, pedir por mais armas nas ruas, de forma nenhuma. Describe the district of Camden, descrever o distrito de Camden, também não, né? O objetivo aí, basicamente, foi a letra B aí, né? Reportar aí o crime que aconteceu em Camden. Questão 5. How did the boy die? Como o garoto morreu. A gente já viu lá no texto que ele foi esfaqueado, né, por uma série de adolescentes, de outros adolescentes. A group of women, women é o que? De mulheres, um grupo de mulheres, stabbed him. Se o cara não for atento, o cara que não tem muito conhecimento de inglês, se ele pesquisar só a palavra stabbed, ele vem cego aqui e marca, certo? Porém, não foi um grupo de mulheres, foi um grupo de adolescentes. Logo, não é essa aqui. A group of teenagers, um grupo de adolescentes. Shot him, realmente foi um grupo de adolescentes, mas o shot him significa o quê? Atiraram nele. Não foi tiro, foi esfaqueado. Logo, não é essa opção. A group of men beat him. Um grupo de homens espancou ele, também não. Não foi nenhum grupo de homens e também não foi esfaqueado. A group of teenagers stabbed him. Tá aí o gabarito, né? Um grupo de adolescentes o esfaqueou, né? Esfaqueou o garoto. A última opção aí seria o quê? A group of men shot him. Um grupo de homens atirou nele, também não, certo? Então, gabarito aí, letra D. O garoto morreu aí esfaqueado por um grupo de adolescentes. Which of the following statements is true, né? Qual das seguintes afirmações é verdadeira? True significa verdadeira. The boy died at the scene. O garoto morreu na cena. Certíssimo aí. Tá aqui, inclusive, no próprio texto, ó. The boy was pronounced dead at the scene. Né? O garoto morreu no local, morreu na cena ali, com os paramédicos tentando salvá-lo. Vou ler as outras aqui só pro forma, né? The boy died in the hospital. Falso, os paramédicos atenderam no local e ele morreu no local. The boy died far from Regent Park. O garoto morreu longe do Regent Park. Falso. No texto diz lá que o Monster Square, né, o local aí do incidente, fica próximo, né, ao Regent Park. Então ele morreu próximo. The boy died at home. Também falso. Ele não morreu em casa. The boy died on the way to the hospital. Também falso, ele não foi levado para o hospital. Né? Os paramédicos chegaram no local e ele morreu no local mesmo. Próxima questão. If the writer decides to write the article in the present, se o escritor decidir escrever o artigo no presente, which form of the verb will he use in the sentences below?
que forma do verbo ele vai usar na sentença, nas sentenças abaixo. Aqui ele pegou aí, né, um trecho do texto, copiou e colou, e suprimiu aqui, né, algumas palavras, alguns verbos, né? At the scene on Thursday afternoon next to Manchester Square, which, né? Deixa eu ver aqui no texto. Aqui, ó. Esse basicamente, eu vou mudar aqui a cor, deixa eu apagar aqui. Basicamente é esse trecho aqui, ó, certo? É esse trecho aqui, ó. Deixa eu mudar aqui só um momento. At the scene on Thursday afternoon to Manchester Square, né? Na cena ali, no local, na terça-feira à tarde, né? Próximo ao Manchester Square, which sits in the middle of a number of town council blocks, né? Que se situa ali, que se assenta, né, no meio de um número de prédios residenciais. A large police cordon remained in place, né? Um cordão policial permaneceu no local and stretched across a number of nearby, e estirado ali através de um número de ruas próximas, né? Basicamente é esse texto aqui, ó, que está no passado, né? Ele está no passado, né? Fala que, por exemplo, se a gente pegar aqui os principais verbos, né? A large police cordon remained, né? Permaneceu, ficou. Stretched, estirado. Ou seja, eles pegam esses principais verbos aqui que estão no passado, ele quer saber como vai ficar se a gente escrever esse trecho no presente, né? A primeira palavra aqui, né? Which sits, vai permanecer sits mesmo. É aquela conjugação do verbo sit, que eu falei lá, que só acrescenta um S, né? Ou seja, ele é um verbo aí, pelo menos nessa parte aqui do he, it e she, né? Ou o equivalente, você vai acrescentar basicamente aí só o S, né? O verbo sit vai ficar sits no presente. Então, aí das alternativas só pode ser ou a C ou a E. Olha isso, só com o significado de uma palavra, a gente já consegue aí reduzir as nossas alternativas, certo? Which sits in the middle of a number of town council blocks, a large police cordon, que lá estava remained, né, que permaneceu, vai ficar no presente com remains, ou seja, aqui também a letra C ou a letra E, certo? Ou seja, um grande cordão policial permanece, né? Vou escrever aí no presente. In place and stretches ou strategy. Como eu falei, o strategy, o ED aqui, indica passado. E se for no presente, né, é stretches, que a gente acrescenta aí basicamente o S. Então, aí eu não preciso nem ler o resto para saber que o gabarito aqui é a letra E, certo? Substituindo aí no texto da continuidade aqui a leitura, né, só para confirmar, certo? A large policy cordon remains in place and stretches, e se estica, né, se estira através de um número de ruas próximas. Residents say, né, os moradores dizem, afirmam, the cordon is so large because the boy has been chased. Nesse caso aqui, ó, porque o garoto foi perseguido. Vai permanecer no passado, porque não tem lógica de eu falar que o cordão se estica ali, porque o garoto está sendo perseguido, né? O cordão ali policial se estica e tal, permanece ali no presente, por um fato que já ocorreu. Isso aí, a única forma de a frase ter sentido é se esse trecho aqui, né, has been chased, permanecer no passado. Então, aí o gabarito é letra E, certo? Escrever a frase inteira no tempo presente, certo? Porém, só por uma questão de sentido, o último trecho aqui, né? O garoto foi perseguido. Não tem como eu mudar para o presente, né? Então, gabarito, letra E. Próxima questão aí é uma questão da Consultec do CFOPM 2014. Também é um texto, um único texto aí que vai servir para algumas questões, certo? O texto esse aqui eu
vou dar continuidade aí à mesma estratégia, aí vou ler e traduzir o texto, e aí a gente vai lá para a resolução das questões, certo? Voyager 1 leaves the solar system. The Voyager 1 spacecraft, né, a nave espacial Voyager 1, has become the first man-made, has become the first, o primeiro man-made object, objeto feito pelo homem, to leave the solar system, ou seja, a nave aí Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar. The probe, né? Probe significa sonda. A sonda was launched 36 years ago, há 36 anos atrás. A sonda foi lançada há 36 anos atrás. And has spent years hunting away from the sun. E gastou ali, né? Utilizou anos, né, se afastando, hunting away from the sun, se afastando do sol. Now, a new analysis has revealed. Agora, uma nova análise revelou that the craft crossed into interstellar space. Que a nave, a craft, embora aqui o spacecraft é nave espacial, craft é nave. Agora, uma nova análise revelou que a nave cruzou, né, através do espaço interestelar em agosto do ano passado. Voyager 1 was launched into space. A Voyager 1 foi lançada no espaço em 1977 to study the planets beyond our own, para estudar os planetas distantes do nosso. But after passing them one by one, it just kept on going. Ou seja, após passar um por um, ela apenas continuou, né? Ou seja, a nave Voyager 1 foi lançada para estudar os planetas distantes do nosso, né? Além do nosso, mas foi passando ali planeta por planeta e continuou, né, sua trajetória. And now scientists believe the probe left the edge of our solar system. E agora os cientistas acreditam que a sonda deixou a borda do nosso sistema solar, the edge of our solar system, on the 25th August last year, ou seja, no dia 25 de agosto do ano passado. It crossed a region known as the heliopause. Ela cruzou uma região conhecida como heliopause, where particles thrown out from the sun pile up, onde partículas lançadas, né, distantes ali pelo Sol, pile up, né, são empilhadas against the matter and magnetic fields, né, contra matéria e campos magnéticos from other stars, de outras estrelas. Now, at nearly 12 billion miles from the Earth, ou seja, agora, né, a cerca aí de 12 bilhões de milhas da Terra, né, de distância, it is in interstellar space, está no espaço interestelar, a cold, dark part of the Milky Way, uma fria e escura parte da Milky Way, que é a Via Láctea. Milky, né, lembra leite, Way é caminho, né, Via Láctea. Filled with gas and dust, né, cheia de gás e poeira. Ed Stone, the Voyager Chief, Ed Stone, né, o chefe ali, né, da Voyager, né, a expedição, a nave, né, espacial. The Voyager Chief Scientist, né, o cientista-chefe, né, do projeto aí Voyager, says, this is the one of those journeys of exploration. Essa é uma das jornadas de exploração, like circumnavigation the globe for the first time, como circunnavegar, né, o globo terrestre pela primeira vez.
Or have a footprint on the moon for the first time. Ou ter ali, né, uma pegada, footprint, na Lua, on the moon, for the first time, pela primeira vez. Ou seja, ele compara aí, né, a Voyager 1 saindo do sistema solar com, com a questão da circunnavegação do globo terrestre pela primeira vez, na época das grandes expedições, ou com outro acontecimento histórico, né, como deixar a pegada, como ir à Lua pela primeira vez. This is the first time we have been exploring now this new region of space, interstellar space. Ou seja, essa é a primeira vez que nós estamos explorando, que nós exploramos essa nova região do espaço, o espaço interestelar. As Voyager 1 ventures into the unknown, it will send data back to NASA. Ou seja, como a Voyager 1 se aventura, enquanto ela se aventura, né, através do desconhecido, ela vai enviar data que é um falso cognato, olha lá. Data, embora apareça aí com data, né, de tempo, data significa dados, informações. Ou seja, ela vai enviar dados de volta para a NASA. Eventually, eventualmente, né? Though significa entretanto, né? Eventualmente, no entanto, it will fall silent. Ela vai aí se silenciar, né? Ela vai se apagar. Its power supply is expected to run out in the next 10 years. Power supply, que é o que é a sua bateria, né, sua fonte de energia, ela se espera que run out, né, que vai se exaurir, que vai acabar, né, sua fonte de energia, in the next 10 years, nos próximos 10 anos. But if the probe is ever happened jumped by extraterrestrial beings, mas se a sonda for, né, alguma vez encontrada, né, por seres extraterrestres, as it floats through space, enquanto ela flutua através do espaço, they will find a record containing pictures and messages. Eles vão encontrar, né, uma gravação, record, contendo imagens, pictures and messages, e mensagens. Novamente, aí vamos recapitular o texto. Aqui também é um texto jornalístico, certo? Fala aí da nave espacial Voyager 1, que foi aí o primeiro objeto feito pelo homem a deixar a sair do nosso sistema solar, certo? Ela foi lançada em 1977 com o objetivo de estudar outros planetas, né, além dos nossos, mas foi passando um por um ali e até que continuou sua trajetória e foi se afastando do Sol, né, e saiu aí do sistema solar. Se encontra aí a mais de 12 bilhões de milhas, né, de distância da Terra, né? E entrou ali no chamado espaço interestelar, né? Que é aquela parte fria, escura da Via Láctea. É aí o cientista-chefe aí responsável pelo projeto, né, Ed Stone, afirmou, né, comparou aí nesse ato do objeto deixar o sistema solar com, né, as grandes navegações, né, que foi quando o homem circulou o globo terrestre pela primeira vez. Comparou também com quando o homem pisou, né, na Lua pela primeira vez, né? Entretanto, aí, né, a expectativa é que sua bateria, a bateria aí da sonda, né, ela se acabasse em 10 anos, né, e ia continuar ali flutuando, vagando. No entanto, caso ela venha a ser encontrada por extraterrestres, eles iam encontrar ali na sonda, né, uma gravação contendo imagens e mensagens do planeta Terra. Basicamente, o resumo do texto é isso. Detalhe que aí foi a questão do CFO 2014, né? Foi em 2014 aí esse texto foi publicado, a gente já está em 2025, então provavelmente essa sonda aí, hoje em dia, já realmente, né, exauriu aí a bateria, como o final do texto afirma. Então, bora lá agora para as questões baseadas nesse texto. Fill in the parentheses with T, né? Ou seja, complete, preencha os parênteses com T, né? True, que é verdade, verdadeiro, ou F, que é false, né? Falso. Verdadeiro ou falso. About the Voyage 1 spacecraft.
it's correct to say. Sobre, né, a nave espacial aí, Voyager 1, é correto afirmar. It has managed to get out of our solar system. Ela conseguiu, né? Get out, ou get aqui, pessoal, que eu falei lá. Get out significa sair, né? O get é conseguir, obter, mas nesse contexto, get out conseguiu sair, conseguiu deixar. Ou seja, a Voyager 1 conseguiu deixar o nosso sistema solar. Aqui é verdadeiro. Primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema solar. It went past all the planets in our solar system. Ele passou por todos os planetas do nosso sistema solar. Também é verdadeiro, né? Era para estudar ali os outros planetas, né, além do nosso, e ela passou por todos e continuou sua trajetória. It avoided getting near to the region known as heliopause. It avoided é o que? Ela evitou. Evitou getting near, ou seja, chegar próximo, evitou chegar próximo da região conhecida como heliopause. Na verdade, o texto fala que ela entrou na região chamada heliopause. Aqui, ó, ela cruzou a região. It crossed the region known as the heliopause. Ela cruzou essa região, ela não evitou. Então, aqui também é true, verdadeiro. It's unable to send photos of the interstellar space back to Earth. Falou que ela não consegue enviar fotos, né, do espaço interestelar de volta para a Terra. Deixa eu ver aqui. No texto ele fala que ela envia dados para a Terra, né? Aqui está dizendo que ela é incapaz de enviar fotos do espaço interestelar. Deixa eu ver, só voltar o texto aqui e recapitular para evitar cometer algum gafe, certo? Não, aqui diz que ela envia dados, babá. Ó, para mim aqui também tá verdadeiro, certo? Ou tá falso, certo? Porque ele diz que consegue enviar dados. Não fica claro se envia fotos ou não, mas para mim aí seria a última aí falso, certo? Então, o meu gabarito aí, pior que não tá batendo, não. Então, assim, ó, eu poderia modificar aqui, ó, seria aí true, true, true e false, né? Talvez seja essa aqui, ó. It avoided getting near to the region known as heliopause. Certo? É a única que gerou uma dúvida, porque fala que ela cruzou a região conhecida como heliopause, É onde por- as partículas... Oi, pode falar aí, quem chamou? Eu acho que é porque aí ele fala que ela evitou. Só que aqui ele não fala que evitou, né? Fala que ela passou, Ah, tipo, sim, pronto, independente, é isso. Pronto, eu me entendeu? passei aqui. Obrigado aí. Obrigado. Então é essa daí mesmo. Então aqui é falso. Ela evitou chegar perto da região falso, porque ela cruzou. Velho, muito obrigado aí, viu? O colega tá atento aí. Quase que eu bem que eu vi logo que não tinha opção, então é isso aí mesmo, velho. A questão aqui diz que ela evitou chegar próximo da região conhecida como heliopause. E aqui diz que ela cruzou a região conhecida como heliopause. Logo, é falso, certo? Então, aí, bora lá. O gabarito, a primeira aí. It has managed to get out of our solar system. Ela conseguiu sair do sistema solar. True, verdadeiro. It went past all the planets in our solar system. Passou por todos os planetas do nosso sistema solar. Verdadeiro. It avoided getting near to the region known as heliopause. Ela evitou chegar perto da região conhecida como heliopause. Falso, certo? Ou seja, ela cruzou essa região. E a última, it's unable to send photos of the interstellar space back to Earth. Também falso. Embora aqui não fala que ela envie fotos, mas fala que ela envia dados de volta para a NASA, né? Então, eu entendo que se envia dados, pode enviar fotos. Então, aí ficaria true, true, false, false.
Aqui nas opções aqui, né, o gabarito seria aí a letra, deixa eu ver, o número 03, certo? Nas questões da Consultec antiga não é A, B, C, D, E, antigamente ela usava assim, né, 01, 02, 03. Então, o gabarito é 03. Agradecer aí ao colega e o aluno aí que está atento aí. Safou o professor aí. Eu estava aqui voltando no texto, tentando entender o que é que tinha acontecido. Na verdade, foi uma falta de atenção minha aqui na hora de marcar, era para marcar o F e marquei o T, certo? Mas assim, faz parte também da resolução de prova, né, na hora. Não basta você saber o significado, também tem que ter atenção, né, na hora de marcar aí, para não se passar e perder a questão. Então, muito obrigado ao colega aí que ajudou, e vamos dar continuidade, certo? Fill in, né, preencha the blanks with interrogative words, né, ou seja, com as perguntas interrogativas, com as palavras interrogativas. O WH é aquele, né, o 8W, 1H que eu falei, né, que você tem que saber aí o significado. Ou seja, você vai preencher basicamente com essas palavras aqui, né, when, why, how, where, para preencher aqui o que é que, qual se aplica aqui, né, nesse espaço aí, para completar a frase. Was Voyage One sent to space 36 years ago? Ou seja, ele quer saber aí quando a Voyage One foi enviada para o espaço, né? 36 anos atrás. O quando, né? O when, a palavra when. Então, aí só pode ser aí ou o 01 ou o 04. Os outros aí já corta logo. Was Voyage One sent into space to study other planets? Ou seja, qual é o motivo que ela foi enviada para o espaço? Para estudar outros planetas. Então, a palavra aqui que cabe aqui é why, que significa por quê, né? Então, por aqui eu já sei que o gabarito aqui é o 01, mas vamos dar continuidade aí. It is from Earth now 12 billion miles. Está, né, da Terra agora 12 bilhões de milhas, ou seja, queria saber aí a distância que está da Terra agora, né? Ou seja, how far, quão longe está da Terra agora. It is expected to last 10 years at the most, ou seja, é a expectativa de durar, é esperado que dure 10 anos pelo menos, e aí vai ser how long, né? Ou seja, quanto, né? How long, quanto que vai durar, né? 10 anos, pelo menos. Então, aí o gabarito realmente é o 01, certo? Questão 10 aí. Considering vocabulary used in the text, the only word or expression which is not correctly defined, considerando o vocabulário usado no texto, a única palavra ou expression ou expressão que não é corretamente definida. On the right is the alternative, ou seja, ele está perguntando aí, né, considerando o vocabulário no texto, qual é a única palavra ou expressão que não está corretamente definida, né, na direita. Ou seja, ele dá a palavra e a definição, ele quer saber, né, a incorreta, certo? Kept on, que é se manteve, went on, que foi, na linha 9. Ou seja, aqui eu acho que tem o mesmo significado, né? No texto lá, ele está falando de manter a trajetória. Went on, foi, continuou. Então, tem mais ou menos aí a mesma definição. Então, essa aí, para mim, está correta. Nearly, near, né, que significa próximo. E aqui, approximately, ou seja, aproximadamente. Então, aí, realmente, ainda tem o mesmo significado. Chief, que significa chefe, e man significa principal. Chefe principal também, mesmo sentido aí. Footprint, que eu falei lá, o footprint on the moon, né? A pegada na lua. Mark made by one's foot. Uma marca feita pelo pé de alguém. Footprint, pegada, então tá certo. A última alternativa aí, run out. E renew. Run out, run é correr, out é fora, né? No sentido de exaurir, se esgotar. E renew
que significa renovar. Então, aqui é sentidos opostos, né? Se esgotar e renovar, né? Ou seja, está incorreto, sentidos opostos. Então, o gabarito aí é o 0,5. Questão 11. Considering verb forms used in text, it's correct to say. Considerando as formas verbais utilizadas no texto, é correto afirmar. Has become. Linha 1. Describe an action that has no connection with the present time. Has become, que é se tornou. Descreve uma ação que não tem conexão com o tempo presente. Aqui eu entendo que sim, que tem sim uma conexão com o tempo presente, né? Porque fala que ela se tornou ali o primeiro objeto pelo homem, ela ainda é ali, né? O único objeto que saiu do sistema solar. Então, eu acredito que essa daqui, vou deixar aqui em stand-by, certo? Vou botar um menuzinho aqui, que não se passar, certo? 2. To live, linha 2. It's imperative form. Deixa eu ver aqui no texto. Linha 2. A deixar o sistema solar. Da forma imperativa, também não. Acredito que não. Passing, it's in the present continuous. Linha 8. Pass. Linha 8. Aqui, ó. Depois de passar um por um, o passing aqui, ó, embora tenha o ing, certo? Tem o ing que indica ser no presente, indica ser o gerúndio. Se a gente for ler o contexto aqui, né, fala que é but after passing, depois de passar um por um, né, a nave ali passou os planetas um por um, então dá uma ideia aqui de passado. Também não está no presente, então eu descarto aqui a 03 também. 04. Left, linha 10, describes a past action. Ou seja, left, né, deixou, e descreve uma ação passada. Deixa eu ir lá buscar na linha 10. The probe left the edge of your solar system. Ou seja, a sonda deixou a borda do nosso sistema solar. Então, realmente está no passado aí. Então, aqui, deixa eu ver. Bora lá na questão. Pô, pessoal, me perdi aqui. Pronto. Left describes a past action. Essa gabarito aqui, para mim, é essa daqui, 04. Vou ler aqui só para dar continuidade. 05. Will fall, linha 23, refers to a unreal possibility in the present time. Will fall, linha 23, deixa eu ver. It's eventually too, it will fall silent. It's power supply, ou seja, ele quer dizer que vai se silenciar, né? Porque vai acabar ali a bateria. Aí na questão diz o quê? Que se refere a uma possibilidade irreal. Não, uma possibilidade real, sim. Ele diz que vai acabar nos próximos 10 anos. Então, aí, o gabarito da questão vai ser mesmo 04, né? Left, né? Deixou, que descreve uma ação passada. Próxima questão aí. Um novo texto aí, né? Eu sei que o horário está um pouquinho tarde, certo? Mas aqueles que quiserem dar continuidade aí, né? Continuar assistindo a aula aí. Só mais esse texto aí. Tarde nada, certo? não sai ninguém, viu? Fica todo mundo aí. Bom, é isso. Amanhã. Cada um sabe da sua realidade aí, né? Mas assim, eu vou dar A continuidade realidade aqui é ser aprovado, Novaes. Aqui é lei dura, meu. Pronto, bora lá. Aqui é o nosso último texto, certo? A gente vai finalizar aí mais 3 questões. Esse é um texto um pouquinho mais longo, mas assim, vou continuar aí a mesma estratégia. Vou ler o texto traduzindo para vocês, certo? A gente vai tentar interpretar e matar aí as questões, certo? É um texto aí que foi da prova do CFO, da PMMG de Minas Gerais, né? Realizado ano passado, o último concurso que teve aí, né? É o mesmo estilo também da PMBA. Vem um texto em inglês e as perguntas em inglês, né? O comando da questão em inglês e a resposta também, tudo em inglês, certo? Bora lá. All crimes are not created equal in the harm they cause. Todos os crimes, ou se eu for adaptar aqui, né, nem todos os crimes
são criados, né, são iguais no dano, harm, they cause. Nem todos os crimes são iguais, né, no dano que eles causam. Homicide is many times more harmful than shoplifting. Um homicídio é muitas vezes mais danoso, né, do que um furto ali de uma loja, do que o furto. But in crime statistics, where offenses are counted by number, mas nas estatísticas criminais, onde ali, né, as ofensas, os crimes são contabilizados, são contados por números, they appear equivalent. Eles aparentam ser equivalentes. Ou seja, aí, nesse primeiro trecho fala o quê? Nem todos os crimes são iguais no dano que eles causam, né? Um homicídio é muito pior do que um furto ali a uma loja, mas se a gente olhar as estatísticas criminais em que se conta a quantidade de crimes ali, né? Apenas pelo número, eles parecem ser equivalentes. É um crime igual a um crime. For example, in the UK, né? Por exemplo, lá no Reino Unido, UK, United Kingdom, for the year end September 2019, ou seja, por exemplo, no Reino Unido, no final ali, né, do ano, em setembro de 2019, there were, eu não vou ler esse número aqui em inglês, porque é um número gigante, mas 3.578.000, né, incidentes of theft, ou seja, 3.578.000 incidentes de roubo, and 729 homicídios. Aqui traz a fonte, né? Office for National Statistics de 2019. An increase of 500 deaths would be a small change in the overall number of deaths. Um aumento em 500 roubos, né, poderia ser uma pequena mudança no overall, no número total de roubos, and have a little impact in police resources, e ter ali um pequeno impacto, né, nos recursos da polícia. 500 extra homicides would have large consequences. 500 homicídios a mais, né, homicídios extras, poderiam ter ali, né, teriam grandes consequências. Both for the harm caused and the impact of police resources. Ou seja, um aumento de 500 roubos, né, teria ali uma pequena mudança, né, no número total de roubos e teria um impacto bem pequeno ali no uso, né, dos recursos da polícia. Já 500 homicídios teriam grandes consequências, não só pela questão dos danos causados, como também pelo impacto que teria ali nos recursos policiais. E a number only counting, em uma contagem ali de apenas números, the additional 500 deaths or homicides, o adicional ali, né, de 500 roubos ou homicídios, would result in the same overall number of crimes, yet clearly the impacts are disparate. Ou seja, se eu contabilizar ali apenas, né, o número, um adicional ali de 500 roubos ou homicídios, would resultaria, né, no mesmo número total de crimes, embora os resultados, yet clearly the impacts, embora os impactos seriam ali, haveria uma disparidade, né, haveria uma diferença ali entre os impactos causados. This reality has led to the proposition of the harm index. Essa realidade, né, levou à proposição do harm index, que é o que? O índice de dano. To measure how harmful different crimes are in proportion to the others. Para medir como, né, os danos ali de diferentes crimes são em proporção com outros. This approach adds a large weight to more harmful crimes. Essa abordagem, approach, aí é um falso cognato, certo? Às vezes parece que é
aproximação, né, se a gente fosse pegar um sentido literal da palavra, mas pelo contexto aqui a gente vê que é essa abordagem. This approach adds a large weight, adiciona ali, acrescenta, né, um peso maior. Weight é peso, um peso maior to more harmful crimes, para crimes, né, mais danosos. Exemplo aqui, homicídio, rape, que é estupro, and grievous bodily harm, que seria o que é um dano, uma lesão corporal ali danosa. With intent, né, com intenção. Distinguish them from less harmful types, diferenciando estes, né, eles, de menos danosos, de tipos menos danosos de crimes. Por exemplo, minor thefts, pequenos roubos, criminal damage, dano criminal, ou seja, crime de dano, né? And common assault, ou seja, e assalto comum. Praticamente, adoption of a harm index, a adoção aí, né, do índice de dano, can allow targeting of the highest harm place, né? Ou seja, a adoção do índice de dano pode permitir focar targeting of the highest harm, focar nos locais de maiores riscos, né, de maiores danos. The most harmful offenders, os maiores os offenders, né, os ofendedores ali, os criminosos que causam mais danos, e the most harmed victims, e também, ou seja, as vítimas, né, que foram mais lesadas ali, né, as maiores vítimas. And can assist in identifying victim offenders, e também ali, né, pode assistir, auxiliar, né, em identificar também, né, as vítimas. Experimentally, use of harm index, experimentalmente, o uso do índice de dano can add additional dimension to the usual measures, pode adicionar, né, uma dimensão a mais, uma dimensão extra ali adicional, to the usual measures of success of failure, para, né, a medida comum, a medida usual, né, de sucesso ou de falha. By considering harm prevented as well as reduction in prevalence of infection. Considerando, né, o dano prevenido ali, como uma redução, assim como uma redução, né, da prevalência ou frequência, né, desse dano. For the police, creation of harm index, para a polícia, a criação desse índice de dano, could allow them to invest scarce resources, para a polícia, né, a criação do índice de dano pode permiti-los investir recursos escassos, né, recursos raros, in proportion to the harm of each offense type, em proporção, né, para o dano de cada tipo de ofensa, para cada tipo de crime. Sherman, aí mostra que são 3 autores aqui, né, 2016, Sherman e Rodney, propose there any index, propõe que qualquer índice needs to meet 3 requirements in order to be considered a legitimate measure of harm. Eles propõem que qualquer índice precisa encontrar 3 requerimentos, né? Precisa ter 3 regras, né? 3 requisitos para ser considerado, né, uma forma legítima de medir, measure of harm, de medir o dano. A index must meet a democratic standard, ou seja, o índice precisa ter um padrão democrático. Be reliable and also be adopted at minimal cost to the end user. Ele precisa ali, né, ser algo realista, algo que pode ser realmente adotado e utilizado em um custo mínimo pelo usuário final. To meet these requirements, Sherman, né, os autores aí, opted for using sentence start points. Eles optaram por usar
pontos iniciais, né, da sentença, rather é o mesmo que ao invés, ao contrário, né? É uma opção aí, parecido com aquele instead of, tem o mesmo significado. The maximum or average actual sentences. Ou seja, eles optaram aí por utilizar ali, na medida, né? A questão da pontuação inicial da sentença, como se fosse ali a pena inicial, né, do crime, você adaptando aqui para o Brasil, ao invés, né, rather than maximum ou average, ao invés da pena máxima ou da pena média. A average é a média, né, da sentença. Ou seja, eles falaram aqui, né, nesse trecho que precisa ter 3 requerimentos, né, para ser considerado legítimo, né, precisa ter um padrão democrático, precisa ser algo realmente palpável, usuável, e precisa ser adotado com um custo mínimo para o usuário final, né? Além desses 3 requerimentos, eles optaram por utilizar a sentença inicial, ali como referência, ao invés de a pena máxima ou a sentença média, certo? The sentence start point is used to calculate crime harm as it provides a baseline penalty relative to crime. Ou seja, a pontuação inicial ali, né, a sentença, é usada para calcular o dano do crime ali, né, crime harm, assim que provê, ou, enfim, que fornece, né, uma pena base relativa ao crime, ou seja, aquela pena inicial. We propose that it is better measure of harm caused by the crime than average actual sentences. Eles propõem que é melhor, né, medir o dano causado pelo crime do que pela média das sentenças, which are often focused in those substantially affected by previous offending story. Porque ele quer dizer que a média da pena, né, é afetada ali pelo criminoso, né, pelo histórico do criminoso. O criminoso ali tem um background ali, né, de outras ofensas e tal, provavelmente ele vai ter uma pena maior, então acaba afetando a média, né? Então, por isso, eles preferem usar a pena base, né, como referência. In the Cambridge Crime Harm Consensus, né, aqui é a questão do consenso, né, do estudo, proposes creation of 7 statistics for county crime. Se propõe a criação de 7 estatísticas para contabilizar o crime. Usually include separation of historic crime report, creation of harm detection fraction, e separation of public reported crime. Usualmente ali, né, inclui a separação do histórico de crime, né, de denúncia de crime, a criação também da detecção de dano, né, da fração de dano, e uma separação de crimes reportados, né, denunciados pelo público, e aqueles que são detectados pela atividade policial, né? Fazer uma separação entre públicos que chegam, é como se fosse a questão da notícia-crime, né? Ele faz uma diferença entre os crimes que chegam lá pela denúncia do público, né? Public Reported Crime, em those detected by proactive police activity, ou seja, aquele que o policial detecta na sua atividade ali, né? Sendo proativo. With the aim, ou seja, com a mira, com o objetivo, of providing the public with more reliable and realistic assessments of trends, patterns and differences in public safety. Com o objetivo, né, de fornecer ali ao público uma informação mais confiável, mais realista, né, acerca de padrões e de tendências, né, voltados ali para a segurança do público. County crime by harm is a idea. Contar os crimes, né, pelo dano é uma ideia that has spread beyond the United Kingdom, que se espalhou além aí do Reino Unido. With índices published for Denmark, com índices publicados, né, para a Dinamarca. Aí ele cita aqui os autores, Sweden, né, Suécia, cita mais alguns autores,
Western Australia, ou seja, a Austrália Ocidental. Aí cita aqui também outros autores, Califórnia, New Zelândia e em outros countries. Ou seja, essa ideia, né, de contabilizar os crimes pelo dano se espalhou, né, para outros países. Bom, novamente aí vamos recapitular o texto aí do início, né? Basicamente aí, né, foi um estudo criado lá no Reino Unido, no qual eles pretendem medir os crimes, né? Estudar aí os crimes, não apenas pela sua quantidade de ocorrências, mas pelo dano que cada crime causa, né? Ele cita aqui como exemplo a comparação entre roubo e homicídio. 500 roubos a mais ali teriam um pouco impacto no trabalho policial, já 500 homicídios, além de causar um dano maior, né, para a sociedade, ele exigiria, né, da polícia ali um trabalho maior para combater um uso de recursos maiores aí por parte da polícia. Então, aí eles propõem a criação desse Harm Index, né, que é o índice de dano, o dano causado pelo crime, né? E aqui a gente vê também que eles propõem que na criação desse índice seja utilizada ali como referência a pena base do crime, né? A pena inicial, e não a pena máxima ou a pena média, já que eles argumentam, os autores argumentam que a pena média, geralmente, né, é impactada ali pelo histórico do ofensor, do agressor, né? Geralmente vai ter uma pena maior se tem um histórico de ofensas anteriores e acaba impactando. Enquanto que a pena base ali, né, que é definida pelo crime, seria aplicado a qualquer um. Eles também dizem que para criar esse índice, né, o índice precisaria ter aí 3 requerimentos básicos para ser considerados legítimos, né? Precisa ter aí um padrão democrático, né? Ele precisa ser confiável, precisa ser aplicável, né, à vida real e ter um custo mínimo ali para o usuário final, né, para o cidadão. Aqui no final também ele fala que tem que se ter um estudo aí para se separar, né, o estudo de quais crimes são denunciados pela sociedade, pelo público, e quais são os crimes que são detectados pela atividade policial, né? Com o objetivo aí, né, de fornecer ao público com informações mais confiáveis, mais realistas, né, sobre quais são os crimes realmente mais danosos. E essa ideia aqui também o texto fala no final que se espalhou para além do Reino Unido, atingindo outros países como Dinamarca, Suécia, Austrália, Califórnia e enfim. Então, bora lá, questão 12. According to the text, why is a harm index proposed for measuring crimes? Ou seja, de acordo com o texto, por que o harm index, por que, né, o índice de dano é Novaes, proposto. 10 Oi? minutos, meu irmão. 10 minutos, viu? São 3 questões só e são todas o mesmo texto. Aqui é 5 Valeu. minutos a gente encerra, viu? Bora lá. Então, por que ela é proposta, né, esse índice de dano, para medir crimes? Alternativa A. To make crimes statistics easy to read. Para tornar estatísticas de crime mais fácil, de ler. Falso, né? Se fosse para tornar mais fácil, a gente não precisava do Harm Index, deixava lá só pela quantidade, que aí qualquer um que a lei ia comparar, vai ver, não, 500 homicídios, 500 roubos, enfim, é a mesma coisa. Então, aqui, falso. Letra B. To distinguish between crimes based on the harmfulness. Ou seja, para diferenciar entre crimes baseados no seu potencial danoso, no seu dano, né? Então, é isso aí mesmo. O gabarito aqui seria a letra B, né? O objetivo de se criar o índice de dano, o Harm Index, é para diferenciar os crimes, quais são os mais danosos dos menos danosos. Alternativa C. To count the total number of crimes more accurately. Não é para, vou traduzir aqui, né? Para contar o total de número de crimes de forma mais precisa. Não é para se contar a quantidade de crimes. To reduce the number of homicides. Para reduzir o número de homicídios, pode até ser uma consequência, né? A partir do melhor uso dos recursos policiais e tudo, mas o objetivo principal não é esse.
é apenas aí se diferenciar, né, os crimes baseados no dano que ele causa. Então, gabarito, letra B. What does the text I suggest as a better measure to calculate the crime harm? O que o texto sugere, né, de ser uma melhor medida para calcular o dano do crime? Letra A. Previous offense history, ou seja, histórico, né, anterior de ofensas, de crimes. Falso. Inclusive, o texto fala que isso aqui é algo que pode desvirtuar aí o padrão, né? Maximum actual sentences. A sentença, a pena máxima, também não. Average actual sentences. A média, average, também não. Tanto o máximo quanto a média, eles acabam aí sendo afetados pelo histórico do criminoso, né? E não do crime em si, do dano causado. Então, as três primeiras aí está errada. E aí vem aí, sentence starting points, ou seja, é a pena inicial ali, é a sentença inicial. Gabarito aí, letra D. Última questão aí, né, para a gente fechar o nosso revisaço. Choose the alternative that best matches the meaning of the word disparate, as used in the sentence. Escolha a alternativa que melhor, né, melhor se adequa, best matches, the meaning, o significado, né, que melhor se adequa ao significado da palavra disparate, as used in the sentence, como usada na sentença, na frase. Vou ler aqui a frase. In a number only count, né, uma contagem de apenas número, the additional 500 deaths, os adicionais 500 roubos, ou homicides, ou homicídios, would result in the same overall number of crimes. Resultaria na mesma quantidade de número de crimes. Yet clearly, the impacts are disparate. Ainda que os resultados, que os impactos, né, sejam díspares, que haja uma diferença, né, entre os resultados. Ele quer saber o significado aí desse disparate. As alternativas: aligned, que seria alinhado, alinhado não, disparate é o que? É algo que é dispar, tem uma disparidade entre um e outro, né, entre os resultados. Suitable, também não, suitable é algo como adequado, né, adequado, tá errado. Letra C, different, aí sim, são os resultados aí que são diferentes, né, tem uma diferença. E a última aí, só para ler, fair, que significa justo. Também não, né? Os impactos não são justos. Os impactos são completamente diferentes. Então, o gabarito aí é o letra C, né? O disparate aí significa different nesse contexto. São resultados diferentes. Bom, pessoal, fechou aí, né? As 14 questões do nosso revisaço. Então, só agradecer a todos aí pela paciência, né? Ficar com a gente aí até esse horário aí, mas desejo que todos tenham um bom desempenho aí, né, na prova, que possam gabaritar, né? Pelo menos aí a minha parte aí eu tentei fazer na medida do possível. Agradecer aí também ao colega, que eu não peguei o nome, que safou ali naquela hora, por um erro de atenção ali, embora eu tenha traduzido corretamente na hora de marcar ali, eu dei uma voada, e o colega colaborou aí, né, ajudando. Então, só agradecer a todos. E caso tenha alguma dúvida aí, né, se tiver tempo ainda, estou aqui à disposição. Teve um colega aí que levantou a mão aí. Tudo certo, mestre. Valeu, viu? Boa noite. Valeu, tamo junto. Não vai, meu irmão. Alguém tem dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O maior estilo MV, viu? Dou-lhe três. Tá todo mundo querendo dormir já, cansado, hora dele. Agradecer a você, meu irmão, pela disponibilidade. Você é uma fera. E amanhã tem mais, viu? Tamo Deus junto. abençoe. E, senhores, eu declaro encerrado aqui o nosso terceiro dia de revisaço. Esperamos os senhores amanhã para mais um dia de
de estudo. Parabenizar quem ficou até o final. Quem não ficou também, cada um tem os seus motivos. E dizer que é isso aí mesmo, velho. Não tem fórmula mágica, não. A gente ir para cima mesmo, vibrando, disposto. Pra cima. Porque o sabor do triunfo está reservado aos que perseveram. Inventei essa aí agora, viu? Tá vendo? Ficou bom, viu? Valeu, pessoal. Até amanhã. Carol, vai encerrar aí a gravação, né?